Esse primeiro filme da saga Jogos Vorazes é sem dúvida um dos meus favoritos. E o fato de ter uma relação com a realidade me faz querer entender e consumir ainda mais a história, ansioso para sua continuação. Fala galera, eu sou o André Rafael e você tá aqui no canal do Nerd. Então se prepara porque agora você vai ver um resumo de Jogos Vorazes. Alguns detalhes e curiosidades que você não sabe, mas precisa saber. Também vai ver minha humilde opinião e o que a crítica achou desse filme. Será que vale a pena? Bora ver. De forma resumida, o filme Jogos Vorazes se passa em um futuro distópico, onde um país batizado Panem possui 12 distritos que são controlados por um governo totalitário. Todos os anos, um menino e uma menina de cada distrito são escolhidos por sorteio para participar dos Jogos Vorazes. Uma competição mortal na qual os participantes devem lutar até a morte, até que reste apenas um vencedor. Esses participantes são chamados de tributos. Essa competição foi criada após uma revolta na capital há 74 anos antes e é realizada para lembrar a população de que não se deve fazer levantes e manifestações contra a capital. A história segue Katniss Everdeen, uma jovem de 16 anos que vive no distrito 12, o mais pobre de Panem, e é interpretada pela atriz Jennifer Lawrence, em seus 21 anos de idade. Na história, quando sua irmã mais nova, Prim, é sorteada para participar dos jogos, Katniss se voluntaria para ir no lugar dela. Katniss e seu parceiro de distrito, Pita Melá, interpretado por Josh Hutcherson, são enviados para a capital, onde eles são treinados para os jogos. Lá, eles se encontram com Hammett, interpretado por Woody Harrelson, onde o personagem é um veterano dos Jogos Vorazes, que ajuda eles a sobreviver, dando dicas e auxílios da forma que ele conseguir. No dia da competição, os tributos são levados para uma arena cercada. Eles devem lutar uns contra os outros até que reste apenas um sobrevivente e campeão. Katniss e Pita formam uma aliança com os outros tributos para sobreviver. Eles também usam sua popularidade para manipular o público e ganhar apoio, já que essa competição é como se fosse um reality show e as pessoas podem ajudar quem eles quiserem ali. No final, após muitas mortes e sangues inocentes derramados, Katniss e Pita são os únicos tributos sobreviventes. Eles fingem se apaixonar para evitar que um deles mate o outro. Por fazer isso, eles acabam forçando a alteração das regras do jogo, algo que sem dúvida não deveria acontecer. O filme termina com Katniss e Pita sendo declarados vencedores dos Jogos Vorazes. Eles retornam ao Distrito 12 como heróis, mas o seu ato de desafio no governo totalitário começa a despertar uma verdadeira revolução. Esse filme foi lançado em 2012, dirigido por Gary Ross e baseado no livro de sucesso de mesmo nome da Suzanne Collins, e arrecadou uma bilheteria mundial, mais de 694 milhões de dólares. O filme ele é uma crítica à desigualdade social e ao autoritarismo. Katniss Everdeen é uma personagem complexa e muito forte, que representa a esperança e a resistência. Uma curiosidade interessante, ressaltando essa crítica e o autoritarismo, é o fato do nome do estado soberano ser Panem, que se origina da expressão Panem et Circense, que quer dizer pão e circo, que era uma medida tomada pelo governo da Roma Antiga para distrair os cidadãos com o intuito de mascarar os problemas políticos e econômicos na época. Na maioria das vezes, eram lutas entre gladiadores e bestas dentro de uma arena. Do mesmo jeito, os Jogos Vorazes são uma forma de fazer os cidadãos esquecerem a revolta ocorrida há 74 anos. Então veio a paz, luta difícil, vitória lenta. O povo se reergueu das cinzas e uma nova era começou. Que o filme e o livro Jogos Vorazes fizeram um sucesso de vendas e de popularidade, isso é inegável. Mas o que os críticos dizem sobre ele? Bom, a avaliação de modo geral são positivas, em torno de 80% de aprovação. Mas em contextos técnicos, há algumas coisas que deixam a desejar. É claro que a adaptação de um livro para o cinema sempre é uma tarefa difícil, mas com respeito a isso, eles conseguiram fazer com sucesso. Segundo os críticos de cinema, como David Thompson, David Denby, entre outros, alguns pontos que incomodam é o excesso de movimento nas gravações, que até mesmo as cenas simples, o diretor Gary Ross opta por movimentar a câmera desnecessariamente. Outro fato é usar uma garota aparentemente e fisicamente saudável para interpretar uma personagem que vive em péssimas condições e com uma alimentação escassa. Ainda outro ponto é a questão de um jogo onde o foco são os Jogos Vorazes. Esses jogos não demonstram tanta voracidade como deveriam. Alguns críticos disseram que faltou mais senso de jogo e garra, já que se trata de uma luta pela sobrevivência. É claro que todas essas críticas são válidas e eu também apoio todas elas, mas não podemos deixar de notar que a classificação indicativa dos Jogos Vorazes é
de 14 anos, e talvez, por focar mais no público adolescente, foi escolhido focar mais na trama dos relacionamentos e demonstrar um pouquinho mais desse senso crítico social do que a ação e a violência explícita. Ainda que tenha alguns pontos que deixam a desejar, esse primeiro filme da saga Jogos Vorazes é sem dúvida um dos meus favoritos. E o fato de ter uma relação com a realidade me faz querer entender e consumir ainda mais a história, ansioso para sua continuação. Se você não assistiu ainda, meu conselho é que assista. E depois diga aqui pra gente o que achou e deixe nos comentários sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, te peço o seu joinha e a sua inscrição para acompanhar nossos próximos vídeos também. Muito obrigado por assistir até aqui e ó, te vejo na parte 2, hein? Vamos ver a sequência dessa franquia que é Jogos Vorazes em Chamas.